Graça e paz, um bom dia. Hoje nós continuamos o nosso devocional diário. Para você que está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, é hora de ler 1 Reis, capítulos 17, 18 e 19. E no Novo Testamento, Mateus, capítulo 19, é onde nós estamos lendo. Você lê, você medita, você ouve o devocional, você comenta, você compartilha, você curte, você não deixa de estar compartilhando a palavra do Senhor. E ao final do ano, se você estiver acompanhando toda essa profissão de leitura e lendo, ouvindo os devocionais, lendo o capítulo do Novo Testamento, apenas de segunda a sexta, você vai ter lido toda a palavra de Deus. O capítulo 19 de Mateus diz para nós que começa Jesus a ser experimentado ali pelos fariseus. Eles fazem uma pergunta bem capciosa a Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus ele vai respondê-lo de uma maneira magnífica. Vamos falar sobre a palavra? Vocês não têm lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se dois uma só carne? Já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja que Jesus ele vai ao início de tudo. Jesus não pega as coisas pelo meio do caminho. Deus criou o homem com o propósito dele deixar seu pai e sua mãe e os dois se unirem, sendo uma só carne. E aquilo que Deus junta não é para se separar. O homem se casou com a mulher, não é para se separar. Claro que eles não ficaram satisfeitos com aquilo e replicam a Jesus. Versículo 7. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí Jesus dá uma resposta ali para aqueles homens que eles devem ter ficado tontos. Ele disse: Moisés deu carta de divórcio, permitiu isso, sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Veja que Jesus já não coloca a coisa lá atrás quando Moisés escreveu. Ele fala do vosso coração. Jesus está apontando para cada um deles ou para cada um de nós. Se nós não tivermos a convicção de que a palavra é uma só e a palavra ela é válida até os dias de hoje. Ou seja, o repúdio à mulher, o divorciar-se, o deixar a mulher, abandonar a mulher dentro de um casamento, com certeza é uma dureza de coração. Muitos hoje têm feito isso e se esquecem dessa palavra de Jesus. O divórcio só acontece por causa da dureza do coração e nós deveríamos sim ter um coração transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós falamos daqueles que ainda não têm o Espírito Santo, daqueles que ainda não conheceram a Jesus, mas se já se conhece Jesus, se o Espírito Santo está operando, é aquilo que nós vimos no capítulo 18, o perdão tem que estar em primeiro lugar. Um pouco mais para baixo, Jesus vai ter um encontro aqui bem inusitado com um homem que nós costumamos chamar de jovem rico. Mateus o chama de alguém aproximando de Jesus se pergunta: mestre, o que é que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Veja que sempre há essa ideia, até hoje isso é um pensamento, a gente tem que fazer alguma coisa de boa, de bom, alguma coisa boa para poder herdar o reino dos céus. Por isso muitas religiões falam: você precisa ajudar tal pessoa, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas entendamos que a salvação é um ato divino, é um ato de Deus, foi Deus quem veio até nós para nos salvar. A partir daí, no momento que eu entendo a salvação, eu vou fazer como aquilo que nós vimos ontem também, na parábola do credor incompassível. Eu vou perdoar, porque eu já fui perdoado. Então eu vou abençoar, eu vou fazer boas obras, vou fazer coisas boas agora, porque eu já entendi que a salvação está sobre mim. Mas Jesus, ele vai explicar mais ou menos para aquele jovem, confrontá-lo. Ele diz: se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Aquele jovem pergunta: quais? Jesus elenca alguns ali: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus ele dá ali uma lista dos mandamentos da chamada segunda tábua, porque a primeira fala sobre as questões da honra a Deus: amar o seu teu Deus, não usar o nome do Senhor em vão, guardar o dia do Senhor e por aí afora. Agora isso aqui ele junta e fala dos 5 dentre os 6 e ainda resume dizendo: isso aqui quer dizer amar ao próximo como a ti mesmo. E aí aquele jovem vai dizer para Jesus: Senhor, eu tenho feito tudo isso, tenho observado tudo isso, o que está me faltando ainda? Jesus vai replicá-lo e confrontá-lo aqui agora no 6º ou 10º mandamento, que é o não cobiçarás. Ele diz: vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, vem e segue-me.
aquele homem retirou-se dali triste por ser dono de muitas propriedades. Veja que nem todo encontro com Jesus termina em alegria. Esse homem aqui, ele se encontrou com Jesus, ou esse jovem, vamos chamá-lo assim, como todos chamam, se encontrou com Jesus. Isso é o triste daquele encontro. Por quê? Porque foi confrontado. Estou usando esta palavra para que você entenda que Jesus, através da sua palavra, está nos confrontando a cada dia para nós ouvirmos a sua voz, para nós legarmos o nosso pecado. Cada um é tratado individualmente por Jesus e nós precisamos ser tratados também. Aquele jovem, apesar de achar que estava fazendo tudo corretamente, não estava. Faltava alguma coisa e ele tinha que abandonar tudo para seguir a Cristo. Vem e segue-me depois de ter feito isso. Ou seja, adorar a Deus, seguir a Jesus, ser um discípulo de Cristo, requer que nós deixemos tudo para segui-lo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Leia a palavra, não deixe. Se você está acompanhando as proposições de leitura, aproveite o sábado e domingo aí para você colocar em dia a sua leitura do Antigo Testamento, para que no fim do ano toda a palavra de Deus possa ser lida completamente. Se você está acompanhando, que Deus te abençoe. Se não, ainda dá tempo. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor. Se você ouviu até aqui, escreva aí nos comentários: eu sou um seguidor de Cristo. Deus te abençoe.